aula anterior, apresentamos o GM e o GT1. Agora é o momento de conhecermos melhor o Grupo Terapêutico 2. As atividades propostas para o GT2 têm como foco compreender melhor o impacto da obesidade sobre a saúde do usuário e favorecer a redução saudável do seu peso corporal. Vale relembrar que seus participantes são aqueles com indicação de cirurgia bariátrica e, consequentemente, com condições mais graves. Dessa maneira, assim como nos demais grupos, é essencial que eles sejam acompanhados pelos profissionais da estratégia de saúde da família ou pela equipe de atenção básica e que estejam em prática regular de atividade ou de exercício físico com acompanhamento profissional. Além disso, recomenda-se que os integrantes deste grupo participem de atendimento compartilhado entre a ESF e o nutricionista, seja do NASF-AB ou da atenção especializada. Ao participar do GT2, o usuário poderá desenvolver habilidades e competências como a capacidade de planejar o seu autocuidado, reconhecer sua motivação e aumentar a autoconfiança para a redução saudável do peso, valorizar o apoio recebido para o enfrentamento da obesidade, desenvolver autonomia para a escolha das práticas alimentares e corporais, identificar estratégias de enfrentamento da obesidade que sejam contextualizadas e sintonizadas com os valores e significados pessoais, e reconhecer a culinária como prática promotora da autonomia nas escolhas alimentares, entre outros. A meta do GT2 é a redução de, no mínimo, 10% do peso corporal de forma saudável e ao longo de 12 meses. Os encontros presenciais possuem frequência regressiva. No primeiro e segundo mês, eles são semanais. Do terceiro ao nono mês, quinzenais. E do 10º ao 12º mês, mensais. Assim como acontece nos demais grupos terapêuticos, as atividades propostas para os primeiros encontros trabalham os processos cognitivos para promover a interação entre os participantes do grupo e a reflexão sobre o processo de redução do peso corporal. Um exemplo de atividade nesse sentido é a primeira oficina. O que me traz aqui? Os seus objetivos são promover a integração do grupo, refletir sobre o cotidiano e como ele afeta a saúde, reconhecer as motivações e expectativas para a participação no grupo, além de definir o nome e construir o contrato de convivência do grupo. A oficina começa com um momento de aquecimento e interação entre os participantes que deverão se apresentar respondendo questões sobre o seu cotidiano, como atividades do seu dia a dia, o que gostam e o que não gostam de fazer, o que lhes entristece, o que modificariam e como tudo isso se relaciona com a sua saúde. Depois disso, em subgrupos, os participantes discutem as diferenças e semelhanças das respostas e constroem um texto único, mostrando o que os motiva a estarem ali e quais são as suas expectativas para com o grupo. Nessa oficina, o facilitador também deve apresentar informações sobre o funcionamento do grupo, como o número de encontros, a frequência, os horários, a meta a ser alcançada e as atividades planejadas. É também importante destacar que as demandas serão respondidas ao longo dos encontros e que as atividades foram planejadas para que todos construam juntos possibilidades para a promoção de sua saúde de forma participativa e sempre apoiando um ao outro. Por fim, os participantes devem construir um contrato de convivência com os elementos que julgarem importantes para o funcionamento do grupo. Outro exemplo de ação baseada nos processos cognitivos é a segunda oficina, Como eu gostaria de me parecer. Nela, os participantes irão construir um autorretrato e refletirão sobre conflitos, desejos, autoestima e possibilidades de mudanças, bem como trabalharão o quanto é provisória a nossa autoimagem. Nesse encontro, também será realizada a primeira coleta de dados do grupo para avaliar a antropometria dos participantes, além de conhecer melhor seus hábitos alimentares. Nessa oficina, também deverá ser orientada a realização do automonitoramento do peso corporal, com informações sobre a frequência e sobre como o usuário deve se pesar, além do impacto dos resultados. Assim como no GT1, a
A ideia não é se pesar todos os dias ou em todos os encontros, pois, geralmente, a redução de peso observada em pequenos intervalos de tempo é pouco significativa e acaba provocando ansiedade. Na sequência dos encontros, inicia-se então a abordagem dos processos comportamentais, com conselhos práticos de como fazer a mudança de comportamento. São exemplos as oficinas Movimentando o Corpo e a Vida na Comunidade e Conhecendo as Porções dos Alimentos. Na primeira, o tema central é a prática de atividade ou de exercício físico, apresentando o conceito desses dois termos. Os participantes irão mapear no território espaços para realizar essas atividades, além de identificar apoio físico e social para serem mais ativos em suas rotinas. Na segunda oficina, os participantes conhecerão na prática as adaptações de receitas focadas na redução da quantidade de ingredientes culinários, além de refletirem sobre o tamanho das porções de alimentos e analisar estratégias para reduzir as quantidades consumidas. No total, para o GT2, são propostas 25 atividades presenciais e 11 não presenciais, com 3 avaliações, uma no começo, uma no meio e outra ao final do grupo. A primeira avaliação ocorre na atividade da oficina 1, que já falamos anteriormente. Agora, vamos conhecer as outras 2. A segunda avaliação dos participantes acontece em uma ação no ambiente denominada Como Estamos Agora? Neste encontro, além da aferição das medidas antropométricas e da avaliação dos hábitos alimentares, um objeto estranho ao ambiente do grupo será utilizado para instigar a reflexão sobre a importância de pequenas mudanças ao longo do caminho e qual o efeito delas sobre nós. A última avaliação também acontece em uma ação no ambiente, chamada Compartilhando Comida de Verdade. Nela, é proposta a realização de um piquenique com preparações culinárias, visando a confraternização dos participantes. Entre os objetivos dessa ação estão valorizar a comensalidade e a comida de verdade, compreender o território como espaço de vivência para alimentação, lazer e prazer, e conhecer as mudanças no peso e nas práticas alimentares e corporais ao longo dos encontros. Ressaltamos novamente que, apesar da redução do peso ser o principal resultado no tratamento da obesidade, outras mudanças positivas na alimentação, no bem-estar e nos exames bioquímicos, entre outras, devem ser valorizadas. E em todas as atividades nas quais há coleta de dados dos participantes, sugere-se a presença de, ao menos, 3 profissionais da equipe para auxiliar na coleta. Já entre as atividades não presenciais propostas para o GT2, temos mensagens por aplicativo ou ligações telefônicas, como "Você é importante" e "Experimente algo novo". Os cartões postais também são estratégias não presenciais, utilizadas com o objetivo de reforçar os assuntos abordados e motivar a participação do grupo no próximo encontro. Muitas dessas propostas possuem relação com a atividade presencial anterior e podem ser encaminhadas por aplicativo de mensagens, transmitidas por ligação telefônica ou enviadas de forma impressa pelo ACS. Não deixe de consultar o caderno de atividades educativas do instrutivo para ver o roteiro completo de todas essas ações. Ao final do GT2, se a meta do usuário de redução de 10% do peso corporal for alcançada, a equipe deverá assim informar se há uma possível data para a cirurgia bariátrica. Se a cirurgia não estiver marcada ou se a data estiver distante, o usuário poderá participar de um novo ciclo do GT2, completando assim 2 anos de acompanhamento na unidade de saúde, conforme preconizado pela Portaria número 424. Entretanto, se a cirurgia estiver marcada para uma data próxima, o usuário poderá ser encaminhado para o GT3, tema da próxima aula. Se a meta do GT2 não for alcançada, as equipes da atenção primária ou da atenção especializada deverão trabalhar juntamente com o usuário para elaborar um projeto terapêutico singular. O PTS consiste em um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas às características do usuário e do seu contexto, considerando suas dificuldades de atingir a meta do grupo. Para conhecer mais sobre ele, consulte o material teórico para suporte ao manejo da obesidade no Sistema Único de Saúde.
Agora que você conheceu melhor a proposta do GT2, você se sente mais confiante para identificar o seu público-alvo e conduzir esse grupo? Esperamos que sim, mas, qualquer dúvida, consulte o capítulo 5 do instrutivo. Até nossa próxima aula!